Oi, gente! Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre frações. Então, assista todo esse vídeo quantas vezes for preciso, porque eu, juntamente com o seu professor e a sua professora, estamos aqui para te ajudar a aprender a cada vez mais. Então, se prepara aí que a aula vai começar. Subtração de frações, nós vamos fazer uma retomada. Nós aprendemos na última videoaula como efetuar quando as frações têm denominadores iguais e hoje nós vamos fazer a adição e subtração de frações com denominadores diferentes. As habilidades são essas que vocês podem ver aqui no vídeo. Então, preparados? Como eu sei que vocês já são craques, então nós vamos só revisionar os nossos conceitos de fração. Fração a gente sabe que é dividir. Quando você divide o seu doce com a sua irmã e o seu irmão, você está efetuando uma fração, porque fração é dividir. Observe aqui a imagem. Temos um inteiro, uma barra de chocolate inteira. Ela foi dividida em quantas partes? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Foi dividida em 5 partes. Dessas 5 partes, a gente tá vendo que Joãozinho comeu quantas? Eita, Joãozinho danado, ó. 1, 2. Isso é fração? Sim. A barra estava inteira e foi dividida em 5 partes. Então, como é que a gente representa? Primeira coisa que a gente tem que saber é que embaixo nós vamos colocar a quantidade de partes que foi dividida. Então, se são 5, eu vou escrever um 5 aqui. Esse traço indica que houve uma divisão, certo? E quantos pedacinhos de chocolate Joãozinho comeu? 1, 2. Então, esse 2 vem para cá. Nós vamos ler essa fração 2 quintos. Eu sei que você está falando, eu já sei como é que vai chamar o 2 e o 5. Quem está em cima, lembra? No céu não tem a nuvem? A nuvem não está em cima, então N de nuvem. O 2 é o numerador, porque ele está em cima. O 5 que está embaixo vai ser quem? O denominador. D, debaixo. Denominador, que é a quantidade de vezes que nosso inteiro foi dividido. Agora nós vamos continuar efetuando aqui. Joãozinho tem uma irmã chamada Maria. E Maria também ganhou uma barra de chocolate que tinha 5 pedacinhos, como vocês podem ver aqui. E Maria é mais gulosa. Maria comeu 4 pedacinhos dessa barrinha. E a gente pode representar por fração. Vou fazer de novo. O 5 vai ficar embaixo. E quantos pedacinhos que Maria comeu? 4. Então, nós vamos ter 4 quintos, porque ela comeu 4 pedacinhos da barra e a barra foi dividida em 5. Agora eu te pergunto, pega aí teu caderno, não demora, e me diz aí, quantos pedaços os 2 irmãos comeram? Joãozinho e Maria. Ah, isso mesmo, você vai fazer uma adição. Então, você vai adicionar quem? 2 quintos mais 4 quintos. Então, nós vamos fazer 2 quintos mais, porque eu quero saber o total, que eles comeram 5. O denominador, ele é igual. 5 não é igual a 5? A barra tinha o mesmo tamanho e foi dividida em partes iguais. E a gente sabe que foi 5 partes. Eu só vou repetir. Olha, o 5 que está aqui, eu repito aqui, repito aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu somo 2 mais 4, que dá 6. Tem gente que diz assim, não, professora, eu tenho que somar o 5 com 5. Nunca, jamais, never. Quando os denominadores são iguais, a gente repete e somos numeradores. Não vamos esquecer isso. Então, 6 quintos de chocolates que os 2 irmãos comeram. Paulinho era o rei da sala dele de bolinha de gude. Vocês estão bom também? Vocês acreditam que ele tinha tanta bolinha de gude, mas tanta bolinha de gude, que ele deu 3/6 das bolinhas de gude ao irmão dele? Então, me diga aí, quantas bolinhas ele ficou? Bem, observem aqui. Ele deu 3/6, quer dizer que ele tinha quantas bolinhas antes? Pensem aí. Bem, se ele deu 3/6, antes dele dar as bolinhas de gude, ele tinha, a gente está falando em sextos. Sinal que embaixo nós temos o 6, que é o denominador.
Então, pensem comigo. É exatamente. Antes ele tinha 6/6 de bolinhas de gude. E eu contei aqui que ele deu 3/6 ao irmão dele. Para mim saber com quantas bolinhas ele ficou, o que é que eu vou fazer? A subtração. Então, vai ser menos 3/6. Como é que eu vou fazer? Vamos pensar. Se o denominador é igual, eu vou repetir, né? E vou fazer o quê? Vou subtrair os numeradores. 6 menos 3 é quanto? Muito bem. Ou seja, Paulinho, quando ele deu 3/6 ao irmão dele, a gente representou aqui, em forma de fração. Ao fazermos a subtração, ficou 3/6. Por quê? Conservamos os denominadores e subtraímos o numerador. 6 menos 3 é igual a quanto? 3. Então, minha gente, olha o que eu tenho aqui na nossa videoaula de matemática. Eu tenho aqueles bolinhos. O bolinho 1 foi dividido em duas partes iguais. E o bolinho número 2 foi dividido em 4 partes iguais. Qual o pedaço de bolinho que você quer? Do bolinho 1 ou do bolinho 2? Nós já sabemos que podemos representar por frações, tanto o bolinho 1 como o bolinho 2, tá certo? Você é sabido que é o bolinho 1 porque o pedaço é maior, não é? Então, digamos que você coma este pedaço do bolinho. Ele foi dividido em duas partes. Porém, você vai comer um pedacinho, que eu tô muito legal hoje, eu vou deixar, tá bom? E qual é a fração que vai representar? Não esqueçam, 1/2. O 2 foi a quantidade de partes que foi dividido, que é o denominador. E como você comeu um pedacinho, tem o 1, que é o numerador. Mas sabemos que teve outro bolinho que você não quis, não foi? Ele foi dividido em 4 partes e dessas 4 partes eu vou comer um pedacinho, tá certo? Ou seja, se eu comer um pedacinho, vai ficar uma fração, 1/4, porque foi dividido em 4 partes e eu vou comer uma parte. Então, já conhecemos essas frações, eu quero juntar. Como assim, professora? Eu quero juntar este pedaço do bolinho que você vai comer com o meu pedacinho. Vamos ver se dá certo. Ih, não deu certo. Por que será? E se eu juntasse todas essas partes, né? Vamos ver aqui se forma um inteiro de novo. E minha gente, ai meu Deus do céu, também não deu certo, né? Agora, será que eu consigo juntar esta parte com esta? Tcharam! Olha, eu consegui juntar porque as partes aqui são o quê? Iguais. Mas você viu? Ah, será que aqui eu junto também, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Também consegui juntar porque as partes são iguais. Juntar, né? A mesma coisa que adicionar, que somar. É por isso que eu consegui. Então, por isso que você não pode nunca, jamais, juntar frações com denominadores diferentes. Não fica, né? Como a gente viu. Porque é isso que a gente vai ver quando essas frações têm denominadores diferentes. Se liga aí. Gente, Carlinha tinha um álbum de figurinhas. Aqui tá a fileirinha, né, das figurinhas dela. Esse álbum era dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Tem 5 espacinhos, então a gente pode dizer que o inteiro, que era o álbum, tem 5 espacinhos. E desses 5 espacinhos, a gente tá vendo que ela já tem 1, 2, 3, 4, né? Então a gente pode falar que em fração é 4/5. Mas vocês sabem, como a gente tem criança em casa, tudo acontece. A irmãzinha, sabe o que ela fez? Derramou suco de caju em cima do álbum. E quando derramou suco, houve uma perda de 1, 2 figurinhas. Então, minha gente, se houve uma perda, não foi legal, foi negativo. Então, menos 2/5. Observem que esse 4/5 era o que ele tinha. Eu posso dizer que é um número positivo. Vamos colocar aqui o sinalzinho de mais.
menos 2/5, que se houve esse derramamento de suco de caju, então isso é uma coisa negativa. E a gente sabe que no conjunto de números racionais nós trabalhamos com os números positivos e negativos. Então, se os sinais são diferentes, nós vamos fazer o quê? Subtrair. E vai dar o sinal de quem for maior. Quem é maior, 4/5 ou 2/5? Bem, ele tinha bem mais antes, né? Então, a gente vai fazer o quê? Vai deixar positivo. Eu vou repetir, quem é o denominador? 4 menos 2, 2. Ela ainda vai ficar com 2/5 das figurinhas. Bem, minha gente, agora nós vamos fazer a seguinte continha. Menos 1/2 mais 2/5. Como é que nós vamos efetuar? Os denominadores são diferentes. E lembra que eu falei para vocês que eles têm que estar iguais? Então, vamos igualar. Na continha, o que é que a gente tem que lembrar? Numerador fica em cima, denominador embaixo. Não sei que vocês já sabem. Então, se o denominador for diferente, uma adição ou uma subtração com os números racionais, nós devemos fazer o quê? Torná-los iguais. Gente, é importantíssimo. E como é que a gente pode torná-los iguais? Pelo MMC, que é o método que a gente vai fazer. Vamos calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, tá certo? Ele é usado em quê? Para tornar as frações com denominadores iguais, né? Então, o que é que a gente faz? Vamos dividir 2 por 5 ao mesmo tempo. Sempre, sempre, toda a vida, forever, vamos começar com 2. Boto 2 aqui e vamos dividir 2 dividido por 2 é 1. O 5 eu vou repetir e agora eu vou dividir por 5. Repito esse 1. 5 dividido por 5 dá 1 e termino. Vou recapitular, presta atenção, viu? Dividir 2 e 5 ao mesmo tempo. Mas a gente sabe que vai começar por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Repito o 5 e agora eu posso dividi-lo. 5 por 5 dá 1 e terminou aqui. E vou multiplicar sempre. 2 vezes 5, 10. Então, aqui a gente calculou o mínimo múltiplo comum. Quer dizer que o múltiplo, o menor múltiplo que existe entre 2 e 5 é o 10. E agora, o que é que nós vamos fazer com esse 10? Então, esse vai ser o novo denominador, que vocês viram que o 2 e o 5 possuem um 10 como múltiplo. Por isso que pode. Então, ó, vamos colocar por enquanto aqui. O que é que eu vou fazer com esse 10? Vou dividir por 2 e multiplicar por menos 1. Esse outro 10, vou dividir por 5 e multiplicar por 2. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. E o que é que eu faço com esse sinal negativo? Repito. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. Aqui o que nós fizemos até agora. Eu vou repetir o 10. Esse 10 veio de onde? Daqui. Porque eu fiz o MMC e encontrei o menor múltiplo que é comum a 2 e 5. Então, vocês viram que eu dividi 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. E agora nós vamos concluir. Sinais diferentes, continha de quê? De menos. E nós vamos dar o sinal de quem for maior. 5 décimos ou 4 décimos? Quem é maior aqui? Muito bem, o 5. Então, o sinalzinho aqui é de menos. 5 menos 4, 1. Que dá 1 décimo. Observem, sinais diferentes, que nem nós já sabemos com os números inteiros. Eu coloquei o sinal do maior, não foi o 5? E subtraí. Tem outro método? Tem sim. Tem o método borboleta, que é o que nós vamos fazer agora. E como é esse método borboleta? Nós vamos fazer da seguinte forma. Multiplicar os denominadores. 2 vezes 5, 10. E multiplicar quem? Esse vezes esse. E nós vamos reduzir as frações, tá bom? Vou colocar logo os denominadores aqui, porque nós já sabemos que é 10 e repetindo os sinais, tá bom? Você vai dizer, professora, é muito fácil isso aqui, mas é mesmo. Agora a gente vai multiplicar o 1 vezes o 5, que dá 5.
O 2 vezes o 2. As asas da borboleta que você desenhou, desenha bem, né, minha gente? 2 vezes 2, 4. Agora a gente sabe que 5 décimos mais 4 décimos. Observem que deu a mesma coisa, gente. Que lindo. Coloca o sinalzinho de menos. Por quê, professora? Porque a gente subtrai e dá o sinal de maior número. 5 menos 4. 1. Então, ficou 1 décimo. É importantíssimo, presta atenção, que a gente só vai fazer isso quando os denominadores forem diferentes. Presta atenção, viu? Agora nós vamos efetuar 1/3 menos 2 nonos. No conjunto dos racionais, a gente sabe que nós vamos trabalhar com frações e também nós vamos trabalhar com números positivos e números negativos. Então, vamos começar aqui calculando o MMC. Porque, observem, são frações, porém, o que é que a gente não pode esquecer? Os denominadores são diferentes. 1/3 significa que eu tinha um inteiro dividido em 3 partes, e de 3 partes eu tomei uma. E 2 nonos significa que eu tinha um inteiro dividido em 9 partes e pintei 2. Então, vamos calcular aqui o MMC. Nós vamos começar dividindo o 3 e o 9. Eu disse a vocês que é bom dividir por 2, mas aqui só tem número ímpar. Então, não dá para dividir por 2, mas por 3 dá certo. Então, vamos dividir. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Vamos continuar a divisão. 3 dividido por 3 dá 1 e repito 1. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar 3 vezes 3, que dá 9. Por que fazemos isso? Para ter um denominador comum. Então, agora o denominador vai ser 9. Bem, minha gente, o que é que a gente vai fazer? O denominador não é 9? Então, nós vamos repetir esse 9 para que possamos efetuar a nossa operação. Então, esse 9 vai vir para cá. Repetimos os sinaizinhos. Aqui é positivo, aqui é negativo. Então, vou colocar o 9 também aqui. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 1, 3. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 2, 2. 2 nonos. Vou repetir para vocês não ter mais nenhuma dúvida. Esse 9 veio de onde? Veio daqui. Eu vou substituir pelos denominadores. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 1, 3. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 2, 2. Agora eu vou fazer a continha. Sinais diferentes subtrai. Óbvio, vocês já sabem isso até demais. E vou dar o sinal de quem for maior. Quem é maior? 3 nonos ou 2 nonos? O 3 não é maior que o 2, por isso que vai ser o sinal do 3. Então, vai ficar positivo. Nesse caso, eu nem vou colocar o sinal, porque a gente sabe que quando é positivo, não precisa escrever. 3 menos 2, 1. 1 nono. Então, minha gente, é só prestar atenção, tá certo? E para que a sua aprendizagem possa ser ainda melhor, estarei enviando para o seu professor uma atividade de algumas questõezinhas envolvendo adição e subtração de números racionais em forma de fração. A primeira questão é uma situação-problema, em que você vai ler com muita atenção e vai interpretar o que está pedindo. Na segunda questão, eu quero que você faça uma situação-problema que envolva adição ou subtração com números racionais, só que eles desta vez têm que ter denominadores diferentes. E a terceira, você vai efetuar essas continhas com muita atenção. Em caso de dúvida, assista a esse vídeo quantas vezes for preciso. E não esquece, seu professor ou sua professora estão para te ajudar a entender ainda mais este objeto de conhecimento. E para você nunca mais esquecer, eu vou te dar aqui algumas dicas quando você for resolver operações com frações, tá certo? Que envolvam a adição e a subtração. Primeira coisa, observe os denominadores. Eles são iguais? Eles são diferentes? Então, preste atenção. Porque se eles forem iguais, você não mexe. Adição e subtrações com denominadores iguais, nós não somamos os denominadores. Se os denominadores forem diferentes, nós temos que deixá-los iguais. E como a gente faz isso?
através usando o MMC, como vocês viram na nossa videoaula, e também nós temos o método borboleta. Então, você escolhe o método mais fácil para você. Então, não esquece dessas dicas de ouro. E até a nossa próxima aula.